São Paulo para o Brasil. É o Jake Janeiro responde. E agora, aqui está ele, Jake Janeiro! Obrigado por sintonizar no canal do Jake Janeiro. É quinta-feira às 8 da noite e você já sabe, é hora de Jake Janeiro Responde. Esse é o podcast que não é feito por um pool aposentado, por um marqueteiro profissional e nem por um ressentido amargo. Não. Aqui é onde você recebe a verdade nua e crua que realmente vai melhorar os seus resultados com as mulheres. E o tema de hoje é focar em accountability, né? Que para português geralmente a gente traduz como responsabilidade, mas não é a mesma coisa, né? E eu quero falar sobre isso aqui, accountability, né? E você se lembrar constantemente, criar mecanismos na sua vida para se lembrar de se manter responsável, né? E eu vou explicar a diferença aqui da palavra, mas eu vou usar a tradução por enquanto. Porque você vive em um mundo feito para te distrair, né? Você tem todo mundo querendo roubar sua atenção, né? Então você tem uma infinidade de canais do YouTube que são meramente entretenimento, né? E não tem nada de errado com isso, às vezes é um canal que coisas que eu gosto de assistir. Canal de cozinha, ou então um canal falando sobre algo histórico, ou um fato científico interessante, né? Ou então alguma coisa besta, como um canal de restauração, né? Que é um canal que eu gosto que restaura, tipo, itens da Segunda Guerra Mundial, e você vê ele restaurando, ou transformar uma baioneta enferrujada, podre, numa faca de sushi, né? Então, você assistir isso, né? Então, assim, é muito fácil, né? Se você se deixar ser distraído, você passar o dia inteiro no YouTube. Eu sei muito bem disso, e tenho certeza que você também, né? Então, você tem que assumir esse fato de que nós vivemos em um mundo que tenta constantemente nos distrair. Se não é o canal do YouTube, então é o Instagram, né? Com as garotas postando fotos de biquíni, ou então você vendo aquele seu amigo que tá ganhando mais dinheiro que você viajando, né? Ou então, pior ainda, celebridades que você nem conhece, né? Então, se não é isso, é o Facebook, é aquela mensagem no WhatsApp, é alguém dançando no TikTok, então você está sendo distraído, né? Essas empresas como o Facebook, eles contratam psicólogos de ponta para criar estratégias que te viciem, né, naquele instrumento, que te façam sentir, que te façam seu cérebro liberar dopamina quando você ouve seu celular apitar. Pim, né? Você tá checando o celular o tempo inteiro. Então, você vive num mundo que é construído para te distrair. A distração é um dos seus maiores inimigos no mundo moderno, né? É mais uma daquelas doenças de abundância, né? No podcast anterior, eu falei sobre o problema da obesidade, né? Que o excesso de comida mata mais do que a falta de comida, certo? Como nós tínhamos instintos adaptados, né? Você tem uma combinação de açúcar e gordura ali, você não consegue parar de comer, você come calorias demais, né? O que era adaptativo já não é mais. Então é uma doença de abundância, né? E essa distração nada mais é do que uma doença de abundância voltada a informações, né? Então você não consegue se concentrar, você não consegue fazer o que você quer fazer, você fica indisciplinado, né? Olha, é só ver o surgimento de doenças novas, como, né, déficit de atenção, ADHD, né? Então, são doenças novas em função desse... Doenças de distúrbios, talvez doença seja muito longe. Eu não sei se eu acredito que você precisa de um remédio para isso, mas a questão... Aliás, eu acredito que não, né? Não que eu seja um médico nem nada, mas é a minha opinião. É, Mas você vai precisar de muito mais disciplina nesse sentido. Assim como você precisa se disciplinar com dieta e exercício, você precisa disciplinar a sua mente. Para conseguir qualquer coisa, vamos falar aqui, usar como exemplo, é claro, a sedução. Né? Um golinho do meu energético. Estilo ovelha negra, sem edições. Ovelha negra, quem tá com saudades do ovelha negra, coloca aí no comentário, talvez volte.
Acho que vai voltar, hein? Tô sentindo, tô sentindo. Vamos ver quantos comentários eu recebo. É, Mas então, nós vivemos essas doenças de abundância. E a distração é uma doença de abundância muito grande, né? Porque a mente humana, a sua mente, a forma como ela funciona, isso vai te ajudar a seduzir as mulheres, né? Mas também vai te ajudar a conseguir o que você quer. É você entender que a mente humana procura sempre o caminho de menor resistência. O caminho de menor resistência é aquele que vai é, apelar mais pra você, que vai ser mais apelativo, que você vai sentir vontade de fazer no momento, né? E aí você vai precisar de accountability, né? E o que que é isso? Então, eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês, né? Recentemente eu combinei com um wing meu de longo prazo a fazer ligações diárias pela StreamYard, na verdade, porque é super legal, você consegue compartilhar a tela, assistir coisa junto, enfim, é muito legal. Duram geralmente 15 minutos a meia hora, não muito mais do que isso. Todo mundo tem 15 minutos a meia hora, né? E nós contamos o que que nós fizemos no dia hoje, né? E o que que nós planejamos para o dia seguinte, para que o dia seguinte seja considerado um sucesso. É, Então você tem uma métrica objetiva dia a dia para ver se o dia foi um fracasso ou um sucesso. E você tem que contar, né, para o seu parceiro de responsabilidade ali, né? Que vai te manter responsável, né? E, e aí você fala, puta cara, não, hoje eu tropecei, eu fiz isso, né? E aí você tem aquele cara ali pra te manter é, no caminho certo, no caminho dos seus objetivos, né? E isso ajuda, tá? Essa é uma das ferramentas que você pode usar para conseguir seus objetivos. O motivo pelo qual muitos de vocês procuram um treinamento, né, tem menos a ver com a minha expertise, né? Muitos de vocês ficam positivamente surpresos com o quanto as minhas observações transformam o seu jogo em um espaço de poucas horas, é, até minutos às vezes. Então, mas vocês ficam surpresos porque o principal motivo, não todos, tá? Mas de muitos de vocês virem pro treinamento é porque vocês querem que eu os mantenha responsáveis, né? Hold you accountable. Vocês querem que eu os mantenha responsáveis, ou seja, vocês sabem que se vocês pagarem o valor do treinamento e aparecerem lá e tiverem na minha frente, finalmente me conheceram ali, tamo lá. Você vai mostrar o que você tem, é a hora da verdade, né? Você coloca essa pressão sobre si mesmo para que você aborde, né? Ah, é isso que muitos de vocês de fato buscam, que é por isso que eu mudei o meu esquema de treinamento, né? Antes eu só fazia treinamento individual, porque meu foco era em consertar aspectos técnicos e passar a minha expertise. Mas como eu vi que a maioria dos clientes não era nem isso que eles estavam focando, né? Eu quero entregar a vocês aquilo que vocês precisam. Então eu mantive o meu treinamento individual, né? É, Só que o preço dele aumentou e o preço antigo, que o treinamento era R$ 1.000, né? Agora o treinamento ele é em dupla, tá? Então são dois alunos, R$ 1.000 cada um. Se eles já forem alunos do The Game Brasil, aí é R$ 1.000 cada um. Por quê? Porque eu notei muita gente chegando sem noções básicas do modelo e, portanto, aproveitando menos o treinamento. Eu não quero chegar lá e ter que ficar ensinando teoria, tá? Eu quero chegar lá e colocar em prática, corrigir vocês em prática. Eu não quero perder tempo falando coisa que eu falei no produto. Então, eu quero que os caras cheguem lá já com a parte teórica absorvida, né? A gente pode retocar algumas dúvidas da primeira meia hora em que eu estou entrevistando vocês, e tudo bem, tomando uma cerveja ou um café, entrevistando vocês, não tem problema, trocando uma ideia. Mas e lembrar vocês de algumas coisas que vocês esqueceram, não tem problema, mas eu quero que vocês já tenham noções, né, do modelo, tá? Então é por isso. Se você ainda não tem o The Game Brasil, aí em vez de 1.000, sai 1.250, mas você ganha o The Game Brasil. É, Nesses 250, né? The Game Brasil é 397 e você ganha por 250 se você comprar junto com o treinamento, tá? Então, é isso. Então, treinamento em dupla, que aliás, eu também consigo transformar o jogo. Para minha surpresa, eu vou ser sincero, eu duvidei um pouco no começo da minha capacidade de dar um treinamento para dois alunos. Eu estava muito preocupado que a qualidade ia cair.
Em muitos sentidos, eu acho que a qualidade até aumentou. Porque tem a interação entre os dois alunos lá, um vê que o ponto forte de um é o ponto fraco do outro, o ponto fraco do outro é o ponto forte de um. Isso é muito legal. Tem sido maravilhoso dar esses treinamentos, tenho adorado. Então, altamente recomendo, na verdade, os dois para qualquer um. Mas, essa questão de accountability, né? Então isso é muito importante. Então, o esquema de treinamento agora ele tá assim, tá bom? O individual é 2.600, só você, 2.600, mas você ganha 4 sessões de consultoria, né? A consultoria tá saindo R$ 300 a hora, então faça as contas aí, né? Ah, então, na verdade, você está pagando 2.000 ali pelo treinamento e os 600 você está comprando 4 consultorias juntos com 50% de desconto, tá? É isso. Por que as 4 consultorias? Porque eu quero fazer um acompanhamento detalhado. Então, assim, uma a cada 2 semanas. Então, você tem um acompanhamento de 2 meses, tá? Para manter, para garantir que você continue no caminho certo, que é para você ter esse fator de eu te manter responsável, de accountability, tá bom? Porque você já pagou pelas sessões, você vai fazer as sessões, e você não vai querer chegar lá e falar pra mim que não fez. E nem mentir, porque você vai estar mentindo pra si mesmo. Você vai se sentir um idiota. Então, eu percebi que assim eu consigo entregar mais valor pros alunos, né? E gerar mais receita para financiar o meu negócio. Então, funciona, é win-win. Os dois ganham, os dois estão melhores, né? No final das contas. E essas minhas percepções, porque eu vou aprendendo junto com vocês, essas minhas percepções que me fizeram fazer esse podcast, falando sobre a importância disso, que eu percebi no desenvolvimento de vocês, que me fez mudar a estrutura de treinamento, né? Aliás, esses preços são verdadeiros na data de publicação deste podcast, né? Se eles vão, quando eles vão mudar, acredito que vai demorar um pouquinho para mudar ainda, mas não posso garantir nada. Então nada impede que eles subam, até porque eu vou ter novidades muito em breve para vocês sobre uma outra atividade que eu estou desenvolvendo, que vai tomar grande parte do meu tempo. Então meu tempo para dar treinamento vai ficar bem escasso, tá? Vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto esses são os preços, tá bom? E, enfim, então, accountability. Eu quero te dar quais ferramentas que eu usei e que eu vejo que mais dão certo para os alunos, para você manter a coisa mais importante, que é a consistência. São duas coisas importantes, acho que são as duas pernas, tá bom? Vai, 3 pernas, digamos que são as 3 grandes pernas de você fazer isso funcionar, tá? 2 delas são obrigatórias, uma é opcional, mas ajuda muito, tá bom? As 2 principais são, número 1, consistência, e número 2, aprendizado inteligente. Você tem que abordar com consistência no seu processo de aprendizado. Não tem como escapar disso, tá bom? Não tem como, simplesmente não tem, você tem que fazer. Mas também não adianta você sair e fazer 3.000 abordagens e fazer todas da mesma forma e não aprender nada, tá? Então você não vai ter muito progresso disso. Talvez um pouquinho no começo, com a sua mentalidade, e aí depois você vai estagnar e rapidamente começar a piorar. Porque sua vibe vai pros infernos, tá bom? Fazendo isso. É o que a gente chama de spam approaching, né? Sabe aquela caixa de spam do e-mail que você nem lê, né? Então, o cara tá abordando trocentas mil mulheres, né? E 100 encontros. Entendeu? Ou com um encontro em 100 abordagens, entendeu? Você tá fazendo algo errado, né? Então, você não tá conseguindo gerar valor ali, tá? Então, não é sobre isso, tá? Então você precisa o quê? Do aprendizado inteligente. Então você faz uma abordagem, ok, a garota é o seu espelho, ok, então eu vou ver o que aconteceu aqui. Ela mostrou sinais de atração, os olhos brilharam, quando eu me aproximei, ela me deixou fechar a distância ou ela se afastou para manter a distância, né? Ou até ela se aproximou mais ainda, quando eu fui apertar a mão dela e segurei a mão dela em vez de apertar, ela deixou a mão dela lá um tempinho ou ela tirou logo de cara, né? É, quando eu flertei com ela, ela riu, né? Quando eu provoquei ela, ela me tocou ou ela fez alguma coisa assim, sabe? Então você está observando arrumar o cabelo, cruzar as pernas, arrumar a bolsa, acender um cigarro. Você vê vários indicadores de interesse em níveis diferentes. Você vai vendo, bom, ok, como é que a atração foi então? Ela me fez pergunta, ela perguntou meu nome, o que eu faço, né? Então,
tudo isso você vê, bom, eu consegui atração, sim ou não? Aí você vai ver, bom, consegui atração. Ah, tá, então isso, a atração foi conseguida. Então houve atração, mas ela estava indisponível porque ela tinha um namorado que ela não estava aberta pra fazer alguma coisa fora daquele relacionamento ou pra terminar com ele, etc. Será que era isso? Então foi isso que deu errado mesmo? Ou então, no momento ela parecia muito interessada, mas eu não consegui criar conforto. Ela sabe, quem eu sou, o que eu faço, ela sabe algumas coisas sobre mim, pelo menos 3 fatos sobre mim, né? O que eu sou, sei lá, onde eu estudei, ou então a minha idade, o que eu faço, o que eu gosto de rock, o que eu sei preparar drinks, o que ela sabe de mim. Ela tem uma ideia, ela consegue pintar um quadro de como seria passar 2 horas comigo em um bar, em um encontro, né? Então, assim, existe um nível de conforto ali, né? Ela se qualificou, quando eu tentei qualificar ela, ela se qualificou pra mim. Então, em que parte do modelo eu tô falhando? Ah, tá, eu tô falhando na parte da atração. Tá, então por que eu tô falando na parte de atração? Porque eu consegui fazer a abertura. Antes disso, você ainda pode se perguntar, né? Porque eu ainda tava pensando que você abre a maioria das suas abordagens. Tem caras que têm dificuldade nisso ainda, né? Então, assim, é, 1/3 ou metade das mulheres que eles abordam nem param pra falar com eles, né? Eles fazem a abertura errada, até a parada errada, né? É, E tem muitas aberturas horríveis que eu vejo aí em vídeos de YouTube, né? De caras que ahm, parecem estar orgulhosos do que eles estão fazendo, né? Enfim, pra mim parece muito sem noção. Mas a questão é, você tem essa abertura, né, que você precisa alcançar a maestria, e aí ela funciona de uma forma específica para você não sugar valor, você entregar valor, e você conseguir provocar, já começar a gerar atração e gerar uma conversa a partir do nada. Então tem um modelo para você fazer isso, né? Se você tá lá e você não tá conseguindo gerar uma conversa, você tá fazendo pergunta atrás de pergunta atrás de pergunta, então você tá falhando antes da atração, você tá falhando na fase de abertura. Então, abertura, para quem não lembra, abertura, atração, né? Depois qualificação e depois fechamento. Eu chamo de qualificação ou investimento, às vezes eu vario o nome da terceira fase. É, mas vamos chamar de investimento, né? Então você tem abertura, atração, investimento e fechamento. Acho que esse é o nome que eu usei no The Game Brasil. Tanto faz. Essa é a fase de você criar conforto e qualificar a garota, tá? Investir a garota. É, Então essas são as 4 fases. Em quais delas você está falhando, né? Pode ser que a sua falha seja que você consegue abrir as garotas, consegue começar uma conversa, certo? Mas você tem problemas de fazer o fechamento, tá? Mesmo que você também tenha problemas na fase 3, você ainda assim vai estar fazendo o fechamento, mas você está fazendo um fechamento fraco. Então pode ser que o seu problema esteja aí, né? Ou você está escondendo a sua intenção. Ela sabia o que você queria, ela sabia que você estava dando em cima dela, ou ela ficou confusa, achou que você queria ser amigo dela, né? Então você tem que analisar quais são os problemas e aprender com eles. Ah, eu falei nesta fase, tá? É, Quais indicadores, esses indicadores isso que ela falou, deixou de falar, agiu, deixou de agir, mostram que o meu erro está nessa área específica, né? E aí que a ajuda de um profissional pode ajudar, ou de um wing mais experiente, que você conheceu, digamos, no grupo The Game Brasil, né? É, e aí que isso vai te ajudar, tá bom? Mas você precisa aprender inteligentemente. Então, as 2 grandes pernas que vão te ajudar no jogo, eu tô fazendo uma analogia aqui de The Game, mas serve pro Night Game também, tá bom? Então, as 2 pernas que vão te ajudar mais é consistência e aprendizado inteligente. Se você faz essas 2 coisas, você já está bem, né? Mas o que vai te ajudar com essas 2 coisas, né? Tanto a se manter consistente, quanto a aprender inteligentemente. O que vai te ajudar muito com essas 2 coisas, né? Vai te ajudar a ter responsabilidade, né? A ter accountability, é você fazer parte de um grupo de caras que estão tendo sucesso nisso, estão em várias partes da jornada, na mesma jornada que você está. Então tem caras talvez na sua frente, mais ou menos na mesma parte que você, atrás de você, você está numa jornada com caras com um pensamento parecido, com os mesmos objetivos, né? Que estão passando pelas mesmas coisas que você. E caras que já passaram pelo que você passou, né, para te inspirar. E você tem inspiração desses caras postando resultados, enfim. Isso vai te ajudar muito, seja através de um grupo maravilhoso como The Game Brasil, ou seja simplesmente um wing que você conheceu, porque você estava fazendo The Game, você viu outro cara fazendo The Game, vocês conheceram, boom,
aí está o seu wing, né? Ele já pode ser um parceiro de accountability, um parceiro de responsabilidade, né? A diferença entre responsabilidade e accountability é que responsabilidade é uma coisa que pode ser dividida, né? E a responsabilidade é você, se alguma coisa der certo, é seu crédito, se der errado, é é o seu que está na reta, né? Mas accountability é mais do que isso, é o dever de reportar a alguém, né? Então, assim, você ter um parceiro aí de accountability é quem você reporta, né? Não, essa semana eu fiz tantas abordagens. E aí, uma outra coisa que é um pouco. Como é que eu posso dizer? É um pouco polêmica, mas você manter estatísticas é uma coisa que eu não faço mais já faz tempo, mas eu fiz e mantive planilhas excepcionalmente nerds, né? Com fórmulas e todo tipo de coisa, precisa inclusive achar elas. Quem sabe eu posto. Não, quem sabe eu posto as minhas planilhas. Se você quer que eu poste, ou poste no grupo da Game Brasil, alguma coisa assim, coloca aqui nos comentários se eu posto. É, Se tiver 10 comentários pedindo que eu. No mínimo 10 comentários que peçam que eu poste a minha planilha, eu posto a minha planilha. 10 pessoas diferentes comentando, posta a planilha. Aí eu posto. Vou ver onde, vou decidir onde ainda. É, Então, uma coisa que você pode fazer é manter estatísticas. Por que é importante manter estatísticas? Porque lembra que eu falei quais são as duas pernas? Que as duas pernas são consistência e aprendizado inteligente. Você manter um registro de quantas abordagens você faz vai te ajudar com a sua consistência. Por isso é importante contar abordagens, tá? Certamente as primeiras 100 para tirar do caminho, eu diria que até as primeiras 1000 vale a pena você contar. Contar as suas abordagens, tá bom? Por quê? Isso ajuda com consistência. Mas, como saber se você está tendo aprendizado inteligente? Bom, as suas taxas de conversão devem aumentar, né? Então, quantas abordagens para ter um número? Quantos números para um encontro? Quanto encontro para sexo? Qual a sua taxa de retenção? Tudo isso. Então, essas estatísticas vão te mostrar, de novo, onde você está falhando, né? Então, pode ser que você esteja conseguindo um número, é, e não esteja conseguindo encontro, provavelmente seu problema ainda vai estar na abordagem, né? Não necessariamente é no jogo de texto, tá bom? Aliás, meu jogo de texto gratuito, tá lá, é só você ir em TheGameBrasil/jogo de texto, ou vai no site do Jake Janeiro, jakejaneiro.com, e vai lá no menu, clica em produto gratuito, você já vai ser redirecionado para essa página e vai conseguir o e-book de 50 páginas com 3 exemplos diferentes, todo o meu modelo, fluxograma e etc, gratuitamente. É um produto gratuito, tá? O jogo do texto, tá bom? É, Todos os exemplos lá são de The Game, aliás, também. Então, assim, você manter as suas estatísticas vai te ajudar a verificar se o aprendizado inteligente está ocorrendo, tá? Então, se você precisava fazer 100 abordagens, tá bom? Para pegar 15 números e não ir em nenhum encontro, né? E aí você foi de fazer 100 abordagens para pegar 40 números para ir em 4 encontros e ir para cama com 3 garotas, né? Você viu que você teve um progresso muito grande, tá? E você vai avaliando a sua média. Então é assim que você avalia o seu progresso, né? Você vê que você realmente conseguiu se vender melhor. É uma arte performática, né? Se marketar melhor ali. É uma arte seduzir melhor. É uma arte performática a sedução, tá bom? É basicamente isso, né? É uma arte performática no começo, né? Até antes do sexo, é a parte pua. A parte pua é uma arte performática. Depois, para você manter o relacionamento, aí entra muito mais em quem você é, né? Por isso que só aprender jogo não é tudo, tá? E assim, o jogo continua depois do sexo, na verdade, né? Você passa a ter uma certa vantagem, mas o jogo continua. E não tem modelo PUA para depois do sexo. Aí você precisa entender os princípios profundos do jogo, tá? Mas para aprender os princípios profundos do jogo, você precisa ter muita experiência. E para isso, você precisa conseguir os resultados. Então, assim, é disso que se trata. É uma parte essencial aprender os modelos PUA e saber executar eles de forma efetiva, tá? Então eu recomendo que vocês, nas primeiras 100 abordagens, não precisa manter estatística. As primeiras 100 abordagens é só contar 100 abordagens, que é para você tirar essa 100 do caminho, tá? Depois dessas 100, as próximas 900, você conta
as abordagens, você conta os encontros, você pode até contar abordagens, garotas que responderam a sua primeira mensagem, encontros e transes. Você conta por aí, tá bom? Então, essa é uma forma de fazer. Ou o night game, eu gosto de contar por noite em vez de por abordagem. Eu não gosto de contar abordagem no night game, né? Você sabe se você abordou as garotas que você queria abordar ou não, tá? Mas eu gosto de contar por noite. Qual a sua história por noite? é, Quantos números, quantas você levou de volta pra casa, quantas você transou, né? Por noite saída. Eu gosto de contar assim, que eu acho que é mais eficaz. Eu vejo o Night Game como uma grande abordagem, né? Especialmente se você ficar a noite inteira num lugar só e você cria uma reputação ali. É uma grande abordagem, tá? Então, você quer ter essa planilha onde você mantém as suas estatísticas. Uma outra coisa que você pode fazer, que eu fiz por um tempo também, é escrever relatórios de campo, né? O Nick Krauser fazia muito isso, o Tom Tureiro é uma técnica clássica, é mais envolvida para Night Game, né? Mas você pode usar para The Game também. É você chegar em casa e escrever um relatório do que aconteceu aquela noite. O que você fez bem, o que deu certo, o que não deu certo, o que você fez errado, o que você quer melhorar na próxima sessão. E aí na próxima sessão você lê seu relatório. Ah, tem que melhorar isso, isso e isso essa noite. Aí você sai. Primeira metade da noite, eu vou trabalhar nisso e nisso. A segunda metade eu vou tentar conseguir resultado X, né? Então, seja o que? Fundir um grupo com outro grupo e depois trazer um outro grupo e fundir os três grupos. E depois levar esse grupo para outro lugar. Sei lá, pode ser esse o objetivo. Você está aprendendo teoria dos grupos. Ou então não. Você quer dar um beijo triplo. Sei lá, qualquer objetivo que seja que você tenha para aquela noite, né? E eu sei que parece estranho. Como assim? Deixa fluir e tal e tudo. Eu sei, né? Isso é para quem deixar fluir não está funcionando. É para isso que serve o PUA, certo? Que era o meu caso, né? Não é mais o meu caso, mas você precisa passar por isso. Então, assim, eu quero que você ache um parceiro de accountability, né? Um parceiro a quem responder. Pode ser eu através de um pacote de consultorias, alguma coisa assim. Pode ser simplesmente entrando no grupo da Game Brasil, ou pode ser conhecendo outros caras de outras formas, né? Mas eu quero que você tenha um grupo ativo diariamente, né? No qual você esteja envolvido, para você possa comparar os seus resultados com os de outros caras, né? Claro que alguns vão ter vantagens, outros desvantagens em relação a você. Não é se comparar no sentido de necessariamente competir com os outros caras, apesar de que isso pode ajudar, né? Também pode atrapalhar, mas tende a ajudar. O que eu realmente quero é que você compita com si mesmo, né? Nesse sentido. Ou seja, as suas estatísticas estão melhorando, os seus resultados estão melhorando. É isso que realmente importa no final das contas, né? Então eu quero que você tenha consistência, aprenda inteligentemente e mantenha um controle se essa resistência realmente está acontecendo ou não. Então, na sua planilha, você tem lá, semana tal, quantas abordagens, quantos números, quantas respostas à primeira mensagem, quantos encontros, quantas transas. Semanas 2, a mesma coisa. Compartilhe isso com alguém, né? E monitorem o progresso um do outro, tá? E sejam honestos um com o outro. Cara, você podia ter feito melhor, eu sei que você pode fazer mais que isso, qual é? Né? Então, é isso que vai ajudar vocês, essa ferramenta de accountability, né? E junto com isso, lembretes recorrentes, tá? Então, você pode pegar um objetivo que você quer, tipo, eu quero 3 garotas que eu considero uma nota 8 ou para cima na minha rotação. Bom, esse é o seu objetivo. Aí todo dia você acorda e você lê até outubro de 2022 eu vou ter 3 garotas que eu considero um 8 acima ao mesmo tempo na minha rotação. E aí você pega e lê isso para si mesmo todo dia de manhã, né? E toda noite, por exemplo. Um lembrete constante, tá? Então assim, e você todo dia entrar na sua planilha e colocar lá 0 abordagens hoje, ou então 5 abordagens hoje. Todo dia você entra na sua planilha e digita quantas abordagens você fez, quantas abordagens, quantos números, quantas respostas, quantos encontros. Bom, todo dia, desde o seu entrar, eu só abordo no final de semana, de segunda a sexta você entra e coloca 0.
Aí você vai ficar puto de só colocar zero, você vai arranjar um jeito de falar com alguém na sua hora do almoço ou indo ou voltando do trabalho, e aí você vai ver que você vai rapidamente, você vai, não vão deixar de ser só zeros, né? Aquilo que você gerencia, você acaba melhorando, né? What gets measured gets managed. Aquilo que é medido é gerenciado, né? Então, você fazer isso vai te lembrar sempre, manter aquilo sempre na sua mente. E o vídeo do YouTube, o Instagram, não sei o que, não vai te distrair, né? Então, a planilha com todas as suas estatísticas que você preenche dia por dia, todos os dias, né? Um grupo do qual você faz parte, um wing que você encontrou, né? Com quem você fale diariamente ou quase diariamente, né? Isso vai te ajudar muito. E é claro, a melhor informação de qualidade possível, né? E esses lembretes diários. Nosso objetivo é você ler ele todos os dias. Se você fizer isso, você vai dar certo, meu amigo, tá? Confia em mim. Eu já estive nessa jornada antes e eu já ajudei muitos homens a conseguir os objetivos dele, a alcançar os objetivos deles, no que se trata da área afetiva e sexual de suas vidas. Então, com essas dicas, eu quero saber quem é que vai implementar essas dicas. Coloca aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever, ativar o sininho. E eu vejo vocês quinta-feira que vem. Continuem com fome, continuem com tesão e que a masculinidade tóxica esteja sempre com vocês. Tchau, tchau.